Olá a todos, eu me chamo Gabriel Guedes e juntamente com meus colegas Jonda Calvacante e Lucas Brasil, nós vamos apresentar um seminário com o tema crise tireotóxica, que é referente ao módulo de urgências médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Esses são nossos objetivos da aula, que é conceituar hipertireoidismo, tireotoxicose e crise tireotóxica. Também conhecer os principais agentes de uma crise tireotóxica, aprender a reconhecer e a diagnosticar a crise tireotóxica e compreender os princípios da abordagem à crise tireotóxica no departamento de emergência. Vamos iniciar com um caso clínico. Um paciente de 38 anos, do sexo masculino, apresentou um quadro de respiração agônica, hipertermia, palpitações intensas, com agitação e tremores de extremidades em domicílio, durante a madrugada, sendo conduzido por familiares à unidade de pronto atendimento. À admissão, o paciente mostrava-se confuso, mal orientado, taquidispneico, com taquicardia intensa e vômitos. A ectoscopia revelou o paciente hipocorado, desidratado, anictérico, cianótico e febril, com temperatura axilar de 38 graus, edema de membros inferiores e exoftalmia evidente. O exame físico da tireoide demonstrou uma glândula aumentada, de tamanho de cerca de 100 gramas, sendo que o valor de referência é de 40. Também apresentou um bócio difuso, sem nodulações à palpação, com presença de frêmito e circulação colateral evidente. O exame do aparelho cardiorrespiratório mostrou insuficiência respiratória grave, com frequência respiratória de 28 incursões por minuto e presença de estertores e roncos em bases bilateralmente, associados a taquicardia intensa, com a frequência cardíaca de 240 batimentos por minuto e pressão arterial inaudível à ausculta. Observou-se ainda a ausência de pulsos periféricos, pele fria, sudorese profusa, veias jugulares engurgitadas e hepatomegalia. Os exames laboratoriais mostraram hipoglicemia à admissão. A gasometria arterial revelou acidemia devido à acidose metabólica, que estava parcialmente compensada por uma alcalose respiratória. O pH do sanguíneo estava de 7,25, com a PCO2 de 27,7, PO2 de 225, bicarbonato de 12,4 e um base excess de 12,6. A radiografia de tórax evidenciou cardiomegalia e derrame pleural à esquerda, sem sinais de congestão. O eletrocardiograma revelou taquicardia sinusal e a história pregressa revelou antecedentes da doença de Basedow-Graves, previamente diagnosticada, sem acompanhamento e sem tratamento clínico. Bom, ao final dessa aula, a gente tem como objetivo que vocês tenham condições de responder essas perguntas, que é qual o diagnóstico, quais as medidas devem ser tomadas emergencialmente e qual a ordem de prioridade, compreender o quadro clínico da tireotoxicose e da crise tireotóxica e qual o tratamento farmacológico dirigido para essa crise tireotóxica. Bom, antes de falar da crise tireotóxica, propriamente dita, eu vou relembrar alguns pontos que considero importantes para a compreensão da doença. Observe no canto superior da imagem a tireoide, que é uma glândula com esse formato clássico de borboleta. Ela é composta por folículos tireoidianos. Ela se localiza na região do pescoço, logo abaixo da laringe. Já a imagem logo abaixo representa a secção da tireoide, com seus folículos tireoidianos. Estes são constituídos por células foliculares e pelo coloide, onde há a síntese dos hormônios tireoidianos. A função da tireoide é regulada pelo hipotálamo e pela hipófise, através do eixo hipotálamo, hipofisário e tireoidiano. O hormônio TRH, que é aquele hormônio liberador de tireotrofina, ele é liberado pelo hipotálamo e ele vai agir lá nos tireotrófos da adenohipófise e estimular a síntese da tireotrofina, ou TSH. Bom, eu citei aqui o bócio para lembrá-los como ele se origina, que é através da hiperestimulação da tireoide, pelo próprio TSH ou por uma doença autoimune produtora de imunoglobulina estimuladora da tireoide, como ocorre na doença de Graves e na tireoidite Hashimoto. Então, isso pode ocorrer por uma feedback, na verdade, uma falta de feedback na periferia. Bom, vou destacar os principais hormônios tireoidianos, que é a tiroxina, ou T4, que na verdade nem é um hormônio, é um pró-hormônio, que tem pouca atividade biológica. E a triiodotironina, que é o T3, que é um hormônio biologicamente mais ativo
e que atua no tecido periférico e exerce sua função de modulação da expressão gênica. A síntese desses hormônios ocorre em múltiplas etapas. Eu falarei mais disso no próximo slide. Uma coisa que eu quero destacar é que a reserva dos hormônios tireoidianos é enorme e pode durar meses. E isso é importante porque, em uma eventual lesão da tireoide, pode haver uma liberação enorme desses hormônios tireoidianos. Também eu acho importante destacar que os hormônios tireoidianos agem em praticamente todos os tecidos do organismo. Todos. E falar também da célula C ou da célula parafolicular, que fica entre os folículos tireoidianos, que ela atua no metabolismo do cálcio, juntamente com o paratormônio e a vitamina D, mas não é o foco dessa discussão. Bom, nessa imagem se mostra o processo de síntese dos hormônios tireoidianos. Eu irei destacar alguns pontos que eu acho importantes. Primeiro, note que as estruturas destacadas em preto, como o colóide, que fica embaixo, as células foliculares no meio e o vaso sanguíneo acima, são essenciais nesse processo. Assim como as 4 proteínas mais importantes nesse processo, como o NIS e a pendrina. Essas duas são proteínas transportadoras, com função de levar o iodeto, não é iodo, é iodeto, para o colóide. Nesse colóide vai haver a formação dos hormônios tireoidianos. A outra proteína importante é a tiroperoxidase. Ela oxida o iodeto a iodo, sendo que essa enzima, essa tiroperoxidase, ela é inibida pelas drogas antitireoidianas, como metimazol e o propiltiuracil, são as tionamidas. E também a quarta proteína, que é essencial para a síntese, é a tiroglobulina, que ela combinada ao iodo, ela forma os hormônios T3, T3 reverso e T4, sendo posteriormente liberados na circulação e ligados às proteínas carreadoras, sendo que a principal proteína carreadora é a TBG, ou globulina ligadora de tiroxina. Assim como também tem a albumina e a pré-albumina. Essas proteínas têm a função de aumentar a meia-vida dos hormônios tireoidianos. É importante entender que todo esse processo de síntese é dependente da estimulação do folículo tireoidiano pelo TSH, ou de alguma substância que mimetize sua função, como, por exemplo, a imunoglobulina estimuladora de tireoide. Nessa imagem, a gente observa a regulação do eixo hipotálamo hipofisário tireoide, de forma resumida. Note que toda essa alça está sujeita a um mecanismo de retroalimentação ou de feedback. Começando pelo hipotálamo superiormente, ele secreta 2 substâncias que vão agir nos tireotrofos da adenohipófise, estimulando ou inibindo a secreção do hormônio estimulador de tireoide, dependendo da quantidade de hormônios tireoidianos livres no sangue, pois os hormônios ligados a proteínas, eles não atuam nesse feedback. Quando os hormônios tireoidianos são em baixa quantidade, como, por exemplo, numa situação de hipotireoidismo, não ocorre essa inibição do hipotálamo e da hipófise, de modo que há aumento do TRH e do TSH, estimulando, então, a síntese hormonal. Já na situação de grande quantidade de hormônios na periferia, ocorre uma inibição da liberação de TRH e TSH e ainda ocorre um estímulo da liberação da somatostatina, de forma que o TSH fica muito suprimido, interrompendo a produção de hormônios tireoidianos. Note que existem situações, como, por exemplo, uma doença autoimune ou uma neoplasia produtora de hormônios, que pode afetar significativamente a regulação desse eixo. Bom, nessa imagem, a gente observa que os hormônios tireoidianos atuam em receptores nucleares, através da modulação da expressão gênica, e que T4 e T3 reverso não têm papel significativo nesse processo, eles ficam fora do núcleo. Somente o T3 livre, na forma livre, ocorre a síntese de proteínas. Tem um papel nesse eixo, levando à síntese de proteínas. Lembrando que esse hormônio atua nos mais diversos sistemas orgânicos, e esses efeitos, quando exacerbados, levam à clínica da crise tireotóxica. Eu destaquei aqui que a suprarregulação dos receptores beta-adrenérgicos, ocorrendo, então, aumento da resposta catecolaminérgica no organismo, assim como o aumento do metabolismo, aumenta a produção de CO2, e isso leva a uma hiperventilação, que é manifestada como uma taquipneia. Reforçando que os hormônios tireoidianos estão no sangue ligados a proteínas e precisam estar na forma livre para desempenhar suas funções. Agora, no caso de ter ficado algo confuso, eu vou resumir os pontos principais da fisiologia da tireoide. Primeiro, que ela é uma glândula
regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, via o TRH, o TSH e também pela somatostatina. A hiperestimulação dessa glândula leva ao bócio, via TSH ou via imunoglobulina estimuladora de tiroxina, no caso das doenças autoimunes. Os hormônios tireoidianos são carregados por proteínas, principalmente a TBG, e a T3 livre, que é a formativa desses hormônios. Os hormônios tireoidianos dependem do iodo, mas lembrando que é o iodeto que entra na célula folicular, sem ele não há síntese. A tiroperoxidase, ou TPO, é o principal alvo dos antitireoidianos, que é o metimazol e o propiltiracil. Eles atuam nessa enzima, impedindo a síntese dos hormônios. Praticamente todas as células do organismo são afetadas pela regulação dos hormônios tireoidianos. Isso é importante lembrar. E esses hormônios atuam através da modulação da expressão gênica e promovem a síntese proteica. Em essência, podemos dizer que a clínica do excesso de hormônios tireoidianos na periferia pode ser representada por um estado hipermetabólico e hiperadrenético. Vamos fazer umas definições que é muito importante para a compreensão da crise tireotóxica. Primeiro, é importante saber que a crise tireotóxica é o mesmo que tempestade tireoidiana. Entretanto, ela não é a mesma coisa que hipertireoidismo e do que tireotoxicose. O hipertireoidismo é quando ocorre uma síntese excessiva dos hormônios tireoidianos. E a tireotoxicose é quando há uma quantidade significativa de hormônios tireoidianos na periferia, com uma clínica mais significativa. Parece a mesma coisa, mas não é. Já a crise tireotóxica é como se fosse uma exacerbação da tireotoxicose. Há uma exuberância nos sintomas clínicos de um paciente da tireotoxicose, como se fosse uma forma descompensada. Importante lembrar que o hipertireoidismo é comum, contanto, a síndrome, que é a síndrome da crise tireotóxica, ela é uma complicação rara, mas é fatal. Ela é uma emergência endocrinológica, onde ocorre uma descompensação multissistêmica que pode levar até a morte. E a mortalidade pode chegar até 30%, se não for adequadamente manejada. Antes de começar a falar das possíveis etiologias da crise tireotóxica, vale lembrar que a reserva folicular dos hormônios tireoidianos pode durar meses, e isso é muito importante compreender. Bom, mas no que se refere à etiologia, o que mudou? Antigamente, era muito comum a crise tireotóxica induzida cirurgicamente, com ou sem manipulação da tireoide. Mas com a melhoria do pré-operatório dos pacientes, isso reduziu bastante e começou a se destacar a crise tireotóxica em pacientes com tireotoxicose ou hipertireoidismo submetidos a algum fator precipitante. Portanto, é importante ficar atento. Caso, por exemplo, um paciente chegue no departamento de emergência, um paciente que tinha diagnóstico prévio de hipertireoidismo e está com infecção, geralmente pulmonar, pois ele pode estar se encaminhando para uma crise tireotóxica. É muito comum que ocorra em pacientes com hipertireoidismo que não fazem o tratamento adequado. Contudo, não é necessário, uma coisa que é importante destacar, não é necessário o paciente ser portador de hipertireoidismo. Qualquer causa de aumento dos hormônios tireoidianos pode precipitar a crise tireotóxica. Vale citar algumas causas comuns que podem precipitar a crise tireotóxica. Por exemplo, como a retirada dos antitireoidianos, que é um fator comumente associado, os traumas, as cirurgias, a radioterapia, o parto, o contraste, a cetoacidose e o tromboembolismo pulmonar. Bom, eu destaco aqui a amiodarona, que é um antiarrítmico e cronotrópico negativo muito utilizado, que em sua composição ele tem cerca de 37% de iodo orgânico, que além de ser uma grande oferta de iodo para o organismo, esse iodo é lesivo para a tireoide, e ele pode precipitar a crise tireotóxica. A título de curiosidade, o iodo do Lugol, que ocasionalmente é usado no tratamento da crise tireotóxica, é inorgânico, e ele é menos lesivo para a tireoide. Mas e quanto ao sal iodado? Bom, a proposta de adicionar o iodo ao sal para diminuir a prevalência do bócio tireoidiano foi muito efetiva, mas a quantidade de iodo normalmente consumida através do sal de cozinha não é suficientemente grande para desencadear a crise tireotóxica. Quanto aos mecanismos fisiopatológicos, o mecanismo pode ser que é incerto, mas existem algumas hipóteses e teorias sobre isso. Podemos citar aquela que diz que a acidose, como por exemplo uma cetoacidose diabética, e as citocinas, como um estado inflamatório ou infecção, poderia aumentar a sensibilidade dos receptores periféricos aos hormônios tireoidianos.
Também tem aquela teoria de que pode ser desencadeada a crise tireotóxica por um fator que diminui a afinidade dos hormônios tireoidianos pelas proteínas ligantes, como a globulina ligadora de tiroxina. Isso aumentaria as formas livres e ativas circulantes. Mas eu pergunto a vocês, e a ingestão de T4? Ela pode precipitar uma crise tireotóxica? Por exemplo, um paciente que toma Puran em excesso, sem querer, pode desencadear uma crise tireotóxica? Teoricamente até pode, mas isso é muito raro, mesmo porque o T4 não é a forma mais ativa e a maior parte vai se ligar a proteínas. Bom, enquanto os níveis de hormônios tireoidianos totais, eles permitem diferenciar a tireotoxicose não complicada de uma crise tireotóxica, bom, usualmente os níveis na crise tireotóxica estão um pouco maiores quando comparados a um paciente que está com tireotoxicose não complicada. Mas isso não permite diferenciar essas duas condições. Contudo, os níveis dos hormônios livres são bem mais confiáveis e também dizem respeito ao prognóstico do paciente com crise tireotóxica. Assim como o acometimento do sistema nervoso central, que ele é mais exuberante nos pacientes com crise tireotóxica, podendo até ajudar a diferenciar essas duas condições. Eu vou reforçar que esse aumento agudo de hormônios tireoidianos, eles podem precipitar uma crise tireotóxica, mas não explicam a fisiopatologia da doença. Não explica. E lembrando mais uma vez que a crise tireotóxica, normalmente, ela é precipitada por um paciente que tinha tireotoxicose, ou um hipertireoidismo, que ele é afetado por um fator precipitante, como uma infecção, ou parou de usar os remédios antitireoidianos. Entretanto, nem sempre esse fator é conhecido. Bom, nesse slide, eu resumo as principais etiologias da crise tireotóxica. A primeira coluna se refere àquelas doenças que normalmente captam iodo na cintilografia, onde há uma produção aumentada desses hormônios, enquanto na segunda coluna, normalmente não há captação de iodo, sendo independente dessa produção. Aqui, na primeira coluna, temos a doença de Graves e a tireoidite Hashimoto, que são condições autoimunes, onde há a produção do TSI, ou imunoglobulinas estimuladoras da tireoide. No caso da doença de Graves, temos o TRAB, e no caso da tireoidite Hashimoto, temos o anti-TPO. Eu destaquei Graves ou Graves e o efeito de Jorge Basedo porque corresponde à situação do nosso caso clínico. E observando que Graves é um fator de risco para o efeito de Jorge Basedo. Essa condição consiste no hipertireoidismo, que é induzido pelo excesso de iodo orgânico, como, por exemplo, no consumo de amiodarona. Tem também as condições produtoras de HCG, como o coriocarcinoma e a amíloide datiforme, lembrando que o HCG tem algumas similaridades estruturais com o TSH, podendo mimetizar sua função. E também tem aquelas condições que aumentam o TSH, como um tumor de hipófise ou uma resistência hipofisária aos hormônios tireoidianos. Tem também aquelas situações com produção autônoma do hormônio tireoidiano, como no adenoma tóxico, no bócio multinodular tóxico e no carcinoma folicular, que é muito raro. Entre as causas independentes da produção, podemos destacar as tireoidites, que pode ser granulomatosa ou linfocítica, as tireotoxicoses exógenas, que tem a iatrogênica ou factícia, e aquelas em que há a produção extratireoidiana dos hormônios, como no teratoma ovariano, no estruma ovário, e numa metástase funcionante de um carcinoma folicular. Bom, gente, com relação aos achados clínicos de uma crise tireotóxica, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a crise tireotóxica é uma exacerbação do hipertireoidismo, ou seja, a clínica vai ser a mesma, porém exacerbada ao ponto de gerar disfunção orgânica. Inclusive, é essa a definição, ok? Mas lembrando um pouco da clínica do hipertireoidismo, eu vou ter um paciente, principalmente o paciente padrão é o paciente de Graves, né? Geralmente eles têm um quadro de exoftalmia, queda de cabelo, proptose. O paciente geralmente apresenta uma intolerância ao calor, suores profusos, um tremor fino de extremidades. O paciente pode ter alteração no ritmo gastrointestinal, então aparecer com náuseas, vômitos, diarreias. O paciente vai ter perda de peso exacerbado e etc. Sendo que esses sintomas são uma grande miríade, uma vez que
como o Guedes falou, os hormônios tireoidianos agem em praticamente todas as células do corpo. E uma boa estratégia é a gente tentar compartimentar. Mas antes disso, só dando uma olhada nos sintomas mais prevalentes. Se vocês observarem, de fraqueza para cima, todos esses sintomas aparecem mais da metade dos pacientes. E a depender da casuística que você pegar, até 100% dos pacientes pode apresentar. Então, um quadro de agitação, de nervosismo, ou seja, um quadro do sistema nervoso central, via de regra, está presente em pacientes com hipertireoidismo / tireotoxicose, ok? Nesse momento nós estamos falando de tireotoxicose. A hipersensibilidade ao calor geralmente está presente, assim como palpitação, fadiga, a perda de peso também. Pode acontecer queixas cardíacas, como palpitações, e etc. E com relação a sinais, as diretrizes brasileiras, por exemplo, trazem que a taquicardia está presente em 100% dos pacientes. Então vejam bem, nós temos algumas alterações que são bem clássicas. Mas no departamento de emergência, principalmente se o paciente tiver com estado mental alterado e não tiver acompanhado, pode ser que seja difícil você conseguir acessar algumas dessas informações, né? A maioria vai apresentar um taquicardia, você consegue no monitor. O bócio pode estar ou não presente, até porque o paciente, o indivíduo, pode ter uma crise tireotóxica sem ter hipertireoidismo. Geralmente pode haver alterações cutâneas, seja para o lado da palidez, seja para o lado eritematoso, um rubor facial ou rubor palmar. Via de regra, você consegue identificar esses tremores, né? E você consegue identificar alguns outros sinais que seguem nessa tabela, caso vocês queiram verificar. Bem, no contexto da emergência, nós não temos nem muito tempo, né? E é interessante que nosso raciocínio esteja organizado, direcionado, para que a gente identifique o mais rápido possível a patologia e consiga tomar as devidas, consiga manejar esse paciente de maneira adequada. Uma vez que a crise tireotóxica é uma doença, é uma complicação com alta taxa de mortalidade. Então, se a gente pensar fisiopatologicamente, a gente tem que os sintomas são consequências de um quadro de hipermetabolismo e de ativação simpática exacerbada, ok? E na crise tireotóxica, diferente da tireotoxicose, os sintomas são tão graves em que chega a haver descompensamento de múltiplos sistemas. E, bom, organizando o pensamento, eu gostaria que vocês pensassem em 4 sistemas em particular, que são aqueles que são levados em conta nos critérios diagnósticos de uma tireotoxicose. Esse primeiro é a febre, né? Você tem que identificar a temperatura do paciente. O sistema nervoso central, o paciente vai apresentar aqueles quadros de agitação, uma acatisia, pode estar com delírio, né? Uma alteração explícita do estado mental. Alterações cardiovasculares, onde nós encontramos taquicardia, uma pressão arterial que, via de regra, está elevada, mas não só elevada. Há um aumento, há uma divergência entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, em que a pressão sistólica tende a obter níveis cada vez mais altos e a diastólica tem uma distância dela maior do que seria fisiológico. E também sintomas gastrointestinais, como náuseas, como vômitos, como diarreia, dor abdominal e por aí vai. Então, novamente, quando nós pensamos nos 4 compartimentos, nós temos que nos lembrar da temperatura, né? Então, eu vou encontrar um meu paciente com uma febre, via de regra, uma febre bem alta, bem exacerbada. Na realidade, o termo correto seria hiperpirexia, ok? E um quadro de sudorese profusa. Então, o paciente vai estar suando bastante, né? O compartimento cardiovascular dele também vai estar descompensado. Então, geralmente, eu vou encontrar uma taquicardia sinusal, mas posso encontrar tranquilamente arritmias, fibrilação atrial, etc. Como também congestão pulmonar e edema agudo de pulmão. Então, o paciente ele tem vários motivos para desenvolver um ataque de dispneia, né? Como o Guedes falou anteriormente, pela acidemia, né? Mas também porque ele desenvolve esse quadro de congestão e edema agudo de pulmão. O paciente pode estar considerando o sistema nervoso central agitado, com um certo grau de labilidade emocional ou confuso, né? Você consegue perceber tremores ou mesmo acatisia, que é aquela necessidade de se mexer do paciente, então ele não consegue ficar quieto. E quando quando há esse acometimento do sistema nervoso central e ele é importante, nós chamamos de encefalopatia tireotóxica.
E com relação ao sistema gastrointestinal, né, são aqueles sintomas clássicos da tireotoxicose, náuseas, vômitos, diarreia, mas o indivíduo pode aparecer também com dor abdominal, devido à vasoconstricção simpática, né? Nós sabemos que o sistema nervoso simpático, ele diminui a perfusão para as vísceras, né? Para a pele também, então eu posso encontrar um quadro de palidez, ele aumenta a perfusão na musculatura, por exemplo, né? E quando eu encontro o paciente com icterícia, geralmente é um sinal de mau prognóstico, então é interessante que nós busquemos ativamente isso, certo? Mas o que mais salta aos nossos olhos são os sintomas de tireotoxicose exacerbados, o quadro de hiperpirexia, ataque cardíaco que geralmente ultrapassa os 140 batimentos por minuto, e no caso do nosso paciente ultrapassou muito, né? E uma alteração do estado mental. Agora vejam bem, várias outras patologias podem cursar com uma sintomatologia semelhante. E um esforço para poder identificar melhor a crise tireotóxica foi a criação do score de Bush-Wartowski. Foi criado em 93, foi por dois americanos, ok? E eles montaram uma tabelinha bem intuitiva, que eu vou mostrar no próximo slide. E mais recentemente, os japoneses, né, fizeram os critérios de Akamiso, que é também uma alternativa a essa tabela, mas ainda assim não se encontrou uma diferença significativa nos critérios de Akamiso com relação ao score de Bush-Wartowski. Ou seja, ele ainda é bastante utilizado. E nos critérios de Burt-Wartowski, eu vou levar em conta exatamente aqueles 4 compartimentos que nós falamos, que são a temperatura. Aí vocês observem que para níveis diferentes de temperatura eu vou ter pontuações diferentes. Sintomas do sistema nervoso central, sintomas gastrointestinais, hepáticos, né? Cardiovascular, eu tenho a taquicardia, a fibrilação arterial e eu tenho também a insuficiência cardíaca, porque vejam bem, o paciente pode desenvolver taquicardia a tal ponto que ele entra num quadro de insuficiência cardíaca de alto débito, que o coração ele está batendo tão rápido que ele não consegue ter um enchimento ventricular apropriado para conseguir manter a sua função em excelência, ok? Fora que essa tabela também leva em conta a história de um precipitante, como o Guedes falou. Então é interessante que nós busquemos esse precipitante, saber se esse paciente tem alguma doença de base, se esse paciente utilizou alguma substância, se esse paciente sofreu algum trauma ou realizou alguma cirurgia, algo que justifique o surgimento desse quadro, ok? Bom, o diagnóstico da crise tireotóxica é eminentemente clínico, ok? O paciente vai chegar, você vai monitorizar o paciente e você vai suspeitar imediatamente dela. Agora, é evidente que os exames complementares eles estão lá e devem ser utilizados para poder auxiliar na sua suspeita diagnóstica, né? Então, eu devo fazer um hemograma completo, testar a função renal, porque pode haver comprometimento da perfusão renal devido à crise tireotóxica. Eu tenho que verificar tanto as minhas enzimas hepáticas quanto os marcadores de função hepática. Então, geralmente, as transaminases vão estar elevadas. E, particularmente, a fosfatase alcalina, que costuma estar mais elevada, porque uma vez que eu estou num quadro de hipermetabolismo, eu vou ter uma atividade osteoclástica mais importante. Então, os meus osteoclastos vão estar lá no osso, retirando matriz mineralizada óssea, né? E devolvendo para o sangue cálcio e fosfatase alcalina, ok? Então, digamos que é um pouco mais sensível nessa patologia. Outra coisa que nós temos que observar é que os marcadores de função hepática, que são as bilirrubinas, a albumina e os marcadores de coagulação, né, os fatores de coagulação, quando estão alterados, eles são um sinal de mau prognóstico, são um sinal de um prognóstico bem ruim, então é um paciente que deve ser manejado com mais cuidado. Eu também tenho de observar os eletrólitos, e observar a glicemia do paciente, porque geralmente esses pacientes fazem hiperglicemia que pode ser danoso. Também posso me valer dos exames complementares da investigação de tireoidopatia, que são o TSH, para poder verificar a atividade da adenopófise, e o T3 e o T4 livre para poder verificar a atividade da tireoide, ok? Lembrando que, como o Guedes falou,
não são os níveis séricos de TSH, ou perdão, de T3 ou T4 que vão determinar a minha sintomatologia. É muito mais pela biodisponibilidade, digamos assim, do hormônio na circulação, em que ele vai acometer de forma importante ele vai se ligar de forma importante os seus receptores, e quanto mais rapidamente isso acontecer, menor vai ser a capacidade do corpo de manter a homeostasia, e por isso o corpo pode colapsar, né? Eu também preciso fazer o coagulograma para poder verificar a condição de coagulação do meu paciente. Muitos pacientes podem se apresentar com um estado de hipercoagulabilidade, ok? E uma outra coisa importante é que os pacientes que desenvolvem insuficiência cardíaca de alto débito ou fibrilação atrial, como eles vão ter uma discinesia atrial, eles vão ter uma certa estase sanguínea a nível de átrio esquerdo, eles facilmente podem desenvolver trombos, ok? Esses trombos vão migrar pela corrente sanguínea e geralmente evoluem com quadros de AVE, né? Acidente vascular encefálico, ou outras patologias, isquemias oriundas do embolismo produzido pelo coração, ok? Bom, o que mais? Lembrem-se que eu sempre tenho que buscar um fator precipitante, né? E a depender desse fator precipitante, eu tenho que abordar ele de maneira bem agressiva, ok? Então, eu faço um sumário de urina para poder verificar se aquele paciente não está com a ITU, com infecção do trato urinário, né? Assim, para avaliar se o rim dele está ok, ou se está desenvolvendo algum grau de síndrome nefrítica, né? Uma radiografia de tórax também é interessante para saber se o sítio original de uma possível infecção não foi o pulmão, né? O eletrocardiograma é fundamental porque eu preciso verificar a atividade elétrica do coração do meu paciente para poder saber se ele está evoluindo desfavoravelmente, né? E a cintilografia de tireoide no departamento de emergência tem um papel um pouco mais secundário, porque ela vai me fazer a diferenciação entre aquelas etiologias que foram apresentadas mais cedo, sendo que não vai mudar minha conduta imediata. E eu preciso tirar o meu paciente imediatamente da crise, uma vez que 10 a 20% dos pacientes podem evoluir com óbito facilmente, e se não tratada, esse número, a depender da casuística, pode chegar a 100%. Meu nome é Jonathan, vou dar continuidade aqui ao nosso seminário, falando principalmente da parte de tratamento. E é importante a gente frisar que aqui no tratamento temos 4 princípios que nós vamos percorrer aqui no restante da aula, né? Primeiro, como já foi abordado pelo Brasil e pelo Gabriel Guedes, essa grande quantidade de hormônios tem que ser bloqueada, né? Então tem que haver um controle da produção de hormônios pela glândula. E nisso eu coloco não só a produção, mas a liberação, a secreção desses hormônios também. Eu tenho que ter um bloqueio dos efeitos hormonais periféricos, ou seja, aqueles hormônios que já estão na circulação periférica e estão atuando. Então eu tenho que tentar ter um bloqueio deles também. Vou dar o suporte clínico do meu paciente, porque como eles já apresentaram, é uma situação de emergência, então ele pode se apresentar com um choque, ele pode se apresentar já com alguma insuficiência cardiovascular de tantos danos que já sofreu. E eu vou tratar também a causa precipitante que está causando aquilo. Então, não é só aquele paciente que tem Graves, não é só aquele paciente que tem a tireotoxicose ou tem algum problema na tireoide. Ele tem algum precipitante para aquilo. Por que teve aquela exacerbação, né, para causar a crise tireotóxica? No primeiro ponto, que é o controle da produção da glândula, a droga principal que vamos falar aqui é a propiltiuracil, né, que vai aparecer algumas vezes como PTU, porque ele vai bloquear a produção de novos hormônios. A outra droga que a gente utiliza seria o methimazole, sendo que está tendo a preferência de utilizar o propiltiuracil, porque além de bloquear a produção de novos hormônios, ele ainda vai inibir a conversão periférica de T4 em T3. Então, como vocês sabem que o Guedes falou lá pela fisiologia, o T4 vai ser liberado, vai ter aquela conversão periférica em T3, que vai ser mais atuante, e o propiltiuracil vai atuar principalmente no bloqueio da produção de novos hormônios, mas também vai ter essa atuação secundária, tendo essa inibição da conversão periférica. E aí, quanto é que eu vou usar de propiltiuracil? O paciente chegou, você identificou, fez toda aquela triagem, você tem com a sua maior hipótese diagnóstica, uma crise tireotóxica, você vai dar um ataque de 600 a 1.000 miligramas, e depois disso você vai ficar dando dose de 200 a 300 a cada 4 ou 6 horas, né, atingindo um máximo do dia de 1.200 a 1.500.
A dose de metimazol não vou falar aqui no vídeo, mas tem aqui no slide para vocês verem, porque de fato eu quero que seja dada preferência ao propiltiuracil. Então, aqui, como eu disse para vocês, a gente vai controlar não só a produção dos hormônios pela glândula, mas a gente vai controlar também a sua secreção. E, para controlar essa secreção, a gente vai ter que dar soluções de iodo. Sendo que, como o Guedes falou, o iodo faz parte da produção dos hormônios da tireoide. Então, poxa, que contraditório, né? Eu vou dar uma solução de iodo para um paciente que está tendo muitos hormônios tireoidianos. Então, a solução que acharam, porque o iodo ele vai atuar nessa inibição da secreção e não da produção, né, como eu disse, é dar esse iodo somente 2 horas depois de que você começou o tratamento com o propiltiuracil. Então, preste atenção nesse detalhe. O paciente chegou, fez aquela triagem, identificou uma possível crise de tireotóxica, vai começar o tratamento, começa com o propiltiuracil, para ter o bloqueio da produção de novos hormônios, mas você só vai dar uma solução de iodo depois de 2 horas, que é justamente para ter essa redução da primeira carga hormonal, e aí você conseguir haver essa inibição da secreção sem causar uma nova produção. Então, você vai colocar esse iodo, e além de bloquear a secreção, ele também bloqueia a captura de T4 pelo fígado, ele inibe a conversão de T4 em T3 também, diminui a porcentagem de T4 e T3 livre e impede a ligação de T4 e T3 com os receptores. Então, ele tem uma boa atuação. O que é que a gente tem para utilizar? Você tem o Lugol ou o ácido iopanoico, que é o Telepac, né? O Lugol você vai usar de 4 a 8 gotas no período de 6 a 8 horas, e o Telepac você vai usar 1 grama de 8 em 8 horas, e depois você vai passar para 500 gramas a cada 12 horas, de acordo com a evolução do teu paciente, né? Então, esse é o primeiro ponto, controlar a produção de hormônios dessa glândula, certo? O segundo ponto, a gente vai bloquear aqueles hormônios que já estão na circulação periférica, não obrigatoriamente os hormônios em si, mas os efeitos que eles causaram. Então, como vocês viram, uma das situações que o paciente pode ter, ele pode estar com sudorese muito grande, pode estar ansioso, taquicárdia, com arritmia, uma pressão elevada, aquele tremor. Então, a gente pode entrar com um bloqueador beta-adrenérgico. Qual é o de preferência nesse caso? O propranolol. Sim, propranolol, né? Desse jeito. Então, se você for utilizar ele endovenoso, você usa de 0,5 a 1 miligrama a cada 15 minutos até controlar a frequência cardíaca. Não precisa ficar injetando direto no teu paciente. Se decidir pelo uso oral, que talvez seja melhor, num caso mais controlado, você pode usar de 40 a 80 miligramas a cada 6 horas. Tem alguns autores que colocam um pouco menos para iniciar com dose menor e depois ir elevando. Mas aí fica de acordo com a experiência de cada um. A gente pode utilizar também os glicocorticoides, porque eles vão diminuir a conversão periférica do T4 e T3. E aí temos como opção a hidroxicortisona, 100 mg EV de 8 em 8 horas, ou a dexametasona de 2 a 4 miligramas de 8 em 8 horas, né? Se você não tiver o propranolol para utilizar, pode usar também esmolol, metoprolol, aí tem que ver a dose de cada um. Mas se o paciente tiver uma contraindicação ao uso de beta-bloqueador, o que é que a gente pode usar? Um bloqueador de canal de cálcio, vai ser verapamil ou diltiazem. Você também vai olhar a dose de cada um, mas é bom ter em mente que há uma alternativa para isso também. Assim como aquele paciente que, por exemplo, no slide passado, tomaria o iodo depois de 2 horas, tem pacientes que têm alergia ao iodo. Esses pacientes que têm alergia ao iodo podem ter benefício do uso do carbonato de lítio, certo? Então, é bom ter essas cartas na manga nesse tipo de paciente. O que são as medidas de suporte? Primeiro, o paciente com crise tireotóxica, ele vai ser manejado na UTI. Então, você vai ter que indicar esse paciente para a UTI. Se você for o médico lá da UTI, você vai prosseguir com esse tratamento. E o que é que pode acontecer? Poxa, realmente fazer as medidas de suporte para aquele paciente naquela hora. Então, o paciente está desidratado, reposição volêmica. Só toma cuidado com aquele paciente que tem um ICC descompensado e pode estar com edema agudo de pulmão também. Então, faz aquela ausculta antes. Nosso paciente, se eu não me engano, ele estava crepitando. Então, toma cuidado. Não lembro bem direito o caso, mas tem que ter essa sacada em mente. Está com algum distúrbio hidroeletrolítico, vai corrigir. É aquelas medidas de UTI que a gente vai aprendendo na terapia intensiva. O paciente está com hipertermia, dipirona 1 a 2 gramas EV, até esse paciente melhorar. O paciente tem alguma disfunção cardíaca, os beta-bloqueadores podem ajudar, mas talvez em alguns casos seja necessário digitá-los, né? Tomar cuidado com aqueles pacientes que já estão com o coração bem machucados. E o tratamento do fator precipitante? Aqui não tem nada escrito justamente porque se esse fator precipitante for uma infecção e você reconheceu essa infecção que está além daquele paciente que já tem um hipertireoidismo, aí vai depender de cada infecção para você ir tratando. Mas
Entenda que esse ponto, ele é um dos principais, porque se eu não trato aquilo que está precipitando a minha crise tireotóxica, eu não vou resolver o problema do meu paciente, eu vou só estar dando paliativos para aquela situação. Então, lembrar disso. Eu resolvi a liberação de hormônios, eu resolvi a produção de hormônios, eu resolvi a atuação dos hormônios, né, os efeitos que os hormônios causaram perifericamente no meu corpo, ótimo, necessário passar para o meu paciente naquela hora, mas eu preciso tratar também o meu fator precipitante, certo? Não vamos esquecer desse detalhe. E aí, um fluxograma, um algoritmozinho de conduta para a gente fixar melhor tudo que foi falado até agora. Então, nosso paciente chegou com taquicardia, febre, agitação. Isso aí pode ser qualquer paciente, né? Mas, olha, esse paciente tem uma história de hipertireoidismo. Lembra que a história clínica do teu paciente vai conduzir. Se for só os sintomas de cima, que vocês estão vendo no slide, poderia ser milhões de outros diagnósticos. Mas se o paciente está com tudo isso e tem uma história de hipertireoidismo, não vá pensar numa coisa nada a ver, né, pô? O teu paciente está aqui e está te indicando o que é que ele precisa. Ele está com uma crise tireotóxica, né? Então, ele tem critérios para essa tempestade tireotóxica, como o Lucas Brasil falou, ele tem esses sintomas, ele entra naquela classificação de alta probabilidade, sim, sim, a gente vai caminhar para um tratamento de crise tireotóxica. Se não, a gente vai tratar como se fosse outra situação. Então, vamos lá, o nosso paciente tem esse possível diagnóstico. Primeiro ponto aqui da esquerda, procurar e tratar infecções com morbidade, como eu disse. Não tratou o fator precipitante, não vai adiantar de nada para o nosso paciente. Mas vamos lá resolver no caso dele. Você vai usar o próprio Tilracil ou o Metimazol, vai fazer uma reposição volêmica daqueles pacientes que houver necessidade, utilizar antipiréticos se houver necessidade. Passou 2 horas, você já fez o bloqueio da produção de novos hormônios, passou 2 horas, você vai bloquear a secreção de novos hormônios. Como? Com o uso de solução de iodo. Isso 2 horas depois do próprio Tilracil. Passando, o nosso paciente tem alguma insuficiência cardíaca? Se ele tiver, cuidado com os beta-bloqueadores quando for utilizar, porque vai ter algumas medidas de insuficiência cardíaca que vai complicar, mas se ele não tiver, use o beta-bloqueador para controlar essa frequência cardíaca para você salvar o teu paciente na hora. Lembrando também que não está aqui no fluxograma, mas a necessidade do corticoide para aliviar também essa atuação periférica dos hormônios tireoidianos. Então, tem esses conceitos fixos na nossa cabeça, que eu vou voltar lá para vocês fixarem, tem esses 4 passos: controlar a produção, e junto com ela, controlar a secreção, o bloqueio dos efeitos hormonais periféricos, dar o suporte clínico do teu paciente e buscar essa causa precipitante, a gente vai conseguir tirar esse paciente de uma situação de emergência e poder conduzir clinicamente com mais calma depois, certo? Então, essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos. Eu agradeço aí todos que acompanharam até agora. E é isso. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.